Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos maiores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá, galera, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado fonologia. E aí como é que funciona? Eu vou trabalhar muito bem contigo isso, ó. A gente tem cinco modalidades da gramática que são estudadas. Nós temos a fonética, nós temos a morfologia, nós temos a estilística, nós temos a semântica e nós temos a sintaxe. Dentro desses 5 aspectos, hoje em dia, as provas de concurso acabam priorizando 3, a parte morfológica, a parte semântica e a parte sintática. Mas, de vez em quando, ou vez ou outra, eles cobram algum assunto pertinente ao som da língua. Então, eles vão cobrar algo relacionado à fonética. E hoje nós vamos entender a diferença, ou na verdade a similaridade, entre fonética e fonologia. Agora, Sidney, se eles priorizam outros aspectos, por que eu vou estudar isso? Porque vai te servir de base para que você possa dominar aquela questão que cai de vez em quando. Então, quando o camarada coloca uma questão relacionada aos aspectos fonológicos, às vezes a gente não está esperando. Você fica o tempo todo se preparando pelos aqueles assuntos de análise sintática, análise morfossintática, ou então apenas coesão textual. Quando cai algo relacionado à fonologia, você fica, caramba, e agora? O que eu faço? Você realmente fica de mãos atadas. Então, a gente vai dominar alguns aspectos bem detalhados para que você possa entender. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um estudo dirigido do assunto, beleza? Então vem comigo, ó. Primeiro vamos entender a definição. Então observa, fonética e fonologia são disciplinas da linguística que estudam os sons da fala e como eles são produzidos. Na verdade, a fonética estuda os sons da fala e a fonologia estuda a função desses sons dentro de uma determinada língua. Trocando em miúdos, a fonética estuda como é produzido o som X e a fonologia estuda que função esse som X tem na língua. Ou seja, na hora que o camarada vai trabalhar e estudar realmente a fonética propriamente dita, ele vai ver como foi produzido o som, ou seja, de onde saiu, se passou pelo alvéolo, como ele está ali dentro daquela língua, se tem o dente, coisa e tal. É isso que a fonética vai estudar. Agora, e a fonologia? Vai analisar a função desse som diante daquele determinado contexto. Beleza? Então, na prova de concurso público, eu preciso realmente distinguir um do outro? Não. Seja fonética, seja fonologia, no final das contas, para você que vai fazer uma prova de concurso público, é a mesma coisa. Haveria uma distinção e uma análise mais aprofundada somente se o camarada fosse fazer algo relacionado ao mundo das letras. Então, se ele vai fazer um mestrado, ou uma especialização, ou um doutorado voltado para o âmbito da fonética, aí sim, ele tem de estudar um pouco mais a fundo. Agora, para você que vai fazer a prova de concurso público, basta pensar em fonética e fonologia como a mesma coisa, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Vamos entender o que é som e o que é fonema. Várias questões de concurso público, elas trabalham questões em que o camarada pergunta o número de letras e o número de fonemas. E, às vezes, uma mesma palavra tem, respectivamente, o mesmo número de letras e fonemas. Mas as provas gostam de cobrar quando o camarada coloca fonemas e letras de forma diferenciada. Então aqui, ó, fonemas são os sons da fala que são capazes de estabelecer uma diferenciação de significado entre 2 vocábulos. Em outras palavras, um fonema é um som que é capaz de distinguir uma palavra de outra. Por exemplo, nos vocábulos erro, do verbo errar, eu erro frequentemente, e erro, substantivo, o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Os sons é do verbo e
do substantivo são fonemas que diferenciam dois vocábulos. Vamos entender isso. A gente tem uma diferença, inclusive regional. A gente diz que é um dialeto geográfico. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa pronúncia é muito aberta. Então eu falo A, E, I, O, U. Eu falo E. Agora, em vários outros estados, a pronúncia é mais fechada. Então as pessoas falam A, E. Beleza? A, E, I, O, U. Aqui no Rio, o fato da pronúncia ser aberta dificulta até a escrita da criança, porque esse aspecto fonológico é muito importante quando você ainda é criança. Então, uma criança que não trabalhou muito bem, não assimilou muito bem isso daqui, ela vai escrever assim, ó, Clara é bonita. E aí, por mais que ela saiba escrever Clara corretamente, porque de repente é o nome dela, então ela já aprendeu a escrever seu nome. Por mais que ela saiba escrever a palavra bonita, ou seja, esse adjetivo aqui que ela domina, porque já viu diversas vezes, na hora de colocar o verbo aqui flexionado, o que acaba acontecendo? Ela o coloca sem o acento. E por que ela coloca sem o acento, sabendo a gente que essa estrutura ficaria como se fosse um E aditivo, mas aqui no caso ela está botando como verbo. A pronúncia é o é. Clara é bonita, mas ela na hora que pronuncia as vogais ela diz A, E, I, O, U. Então aqui ela coloca sem o acento. É para isso que serve o estudo da fonética e da fonologia, para que o aluno não cometa esse tipo de erro. Saiba diferenciar um vocábulo do outro, o que aconteceu com o termo erro. Então acompanha aqui comigo, ó, só para a gente poder realmente estabelecer a diferença de forma bem coerente. Nós temos aqui erro, e olha, num primeiro momento eu falei erro, que vem do verbo errar. Então eu coloco aqui, eu erro. Então olha só, eu coloquei erro que vem do verbo errar. Então já não é mais erro, já é o que? Erro. Quando o camarada flexiona aqui, conjuga o verbo eu erro. E a gente poderia ir adiante, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Então aqui, ó, eu erro. Observa que este E tem um som aberto. Então, a pronúncia do som do verbo é aqui, ó. Quando coloca-se assim, ó, essas duas barrinhas aqui em diagonal, é para mostrar que é um fonema. Como aquele som é representado. Então, no verbo ficou erro. Agora, funcionando como um substantivo, eu digo o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Então aqui eu tenho erro e aqui eu tenho o quê? Erro. Para que a gente marque muito bem a diferença da pronúncia. Agora, essa diferença através da prosódia, ela serve até para que a gente possa identificar a classe gramatical. E é aí que está a beleza da língua portuguesa. O camarada coloca uma frase na sua prova, eu erro frequentemente, e uma outra frase como o erro é uma aprendizagem. E aí ele pergunta quais são as classes gramaticais, ou então ele vem e afirma que as classes gramaticais são idênticas, ou, na melhor forma possível, de forma mais coerente, ele vai dizer que as classes são diferentes, que uma é um verbo e a outra é um substantivo. E se ele aprofundar ainda a análise dele, vai dizer que o verbo tem a pronúncia aberta, erro, e que o substantivo tem a pronúncia fechada, erro. Tranquilo? Então, ó, a língua portuguesa construindo aí os degrauzinhos para a gente poder entender o todo. Vamos para a próxima etapa aqui, ó. Um outro exemplo de fonema é o som C e o som P nas palavras cão e pão. Esses sons são fonemas porque diferenciam dois vocábulos de uma língua. Então observa, aqui eu tenho o ão na palavra cão e aqui eu tenho o ão na palavra pão. A única coisa que vai diferenciar o cão do pão
é a letra que a gente vai colocar ali. E no final das contas, o som que essa letra vai produzir. Quando eu coloco o C, que ficou o C de, né, um som de C mesmo, cão, ou um som de K, né, cão, e o P, o som de P, observa que é completamente diferente. Ah, mas por que você está falando isso, Sidney? Não estou entendendo. Às vezes, uma letra, ela pode adquirir diversos sons. Então, a gente tem que observar no contexto ali como é que isso vai funcionar. Inclusive, esse processo da fonologia serve para que você possa entender vários aspectos da ortografia. Afinal de contas, a gente vai começar a aprender como é que se pronuncia corretamente as palavras. Ah, professor, mas eu já sei. Então, você sabe porque você aprendeu na época da escola. E algumas você até hoje não sabe, porque são diversas palavras. E é para isso que a gente sempre tem o dicionário em mãos e recorre a todas as fontes todas as fontes que, na verdade, vão trabalhar os conceitos. Eu ia falar fontes primárias, né? Mas não necessariamente precisa ser uma fonte primária, não precisa ser um dicionário etimológico, não precisa ser um dicionário de regência, pode ser até mesmo o Google, e ele vai te auxiliar nesse aspecto, beleza? Agora aqui, ó, note, no entanto, que o mesmo fonema nem sempre é realizado pela mesma letra. Isso acontece direto com um X. Então, às vezes, o X tem som de Z, às vezes o X tem som de KS e por aí vai, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. A classificação dos fonemas, e a gente vai observar como é que isso funciona na língua portuguesa, ó. Eles classificam-se basicamente em vogais, semivogais e consoantes. Aí é importante entender esse processo da vogal, porque vai fazer a gente futuramente entender o processo da acentuação, porque a gente, ao trabalhar a acentuação, a gente trabalha aquele processo da sílaba tônica, ou seja, da sílaba forte, e se é uma sílaba, obrigatoriamente tem de ter o quê? Uma vogal. E o que é uma vogal? São fonemas produzidos sem obstáculo à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. Então, olha só, aqui a gente está analisando essa vogal através de um processo fonético, porque é uma pronúncia que tem uma passagem aberta. Observa, A, E, I, O, U. Em nenhum momento houve um obstáculo. Isso é uma vogal. E é diante disso que a gente começa a trabalhar a sílaba, exatamente porque é a estrutura que tem a pronúncia sem interrupção. Agora, quando a gente pega as palavras pato e bota, observa que esse pá, ó, pá, o P antes, ele até tem uma interrupção, mas e o A? Nenhuma. Bó, bó. Observa que o B, ele começa com interrupção, mas o O não tem. Então, em cada sílaba que eu formo, obrigatoriamente eu tenho de ter o quê? Uma vogal. Para formar uma sílaba, tem de ter uma vogal. Agora, eu também tenho as semivogais. E o que são as semivogais? São os fonemas que se juntam a uma vogal, formando com esta uma só sílaba. Então, acompanha aqui comigo, ó. Couro e baile. Então, observa que numa tacada só, eu vou separar couro aqui e baile aqui. Então, isso a gente chama de quê? De semivogal. Agora, observa que a semivogal, os fonemas I e U átonos e que estejam próximos de uma vogal é que funcionam como semivogais. Então, por exemplo, eu coloco aqui a palavra falência e eu coloco aqui a palavra mágoa. Voltando, observa aqui, ó, em couro e baile, na palavra couro, o O é a vogal. Couro. Então, ó, tá vendo que tem o som de O mesmo, ó? Couro. E o U vai ser a semivogal. Aqui em baile, baile, o A
é a vogal e o I é a semivogal. Com certeza você aprendeu isso na época da escola, que entre as 5 vogais, A, E, I, O, U, nós tínhamos as verdadeiras vogais, A, E, O. E nós tínhamos as falsas vogais, I e U, ou o camarada chamava de vogal e semivogal, como a gente está chamando aqui. Agora, esse I e U átonos, eles sempre vão funcionar como semivogais. Porque na hora que eu falo falência, observa que aqui eu não coloquei primeiro uma vogal e depois a semivogal. Aqui a gente coloca primeiro a semivogal e depois a vogal. Ah, mas em mágoa, Sidney, você não colocou o U, você colocou o O. Mas observa que a gente está falando não de letra, a gente está falando de fonema. Então aqui, ó, eu tenho o fonema U, porque eu falo mágoa, beleza? Mágoa. Agora, consoante são fonemas produzidos mediante a resistência que os órgãos bucais, língua, dentes, lábios opõem à passagem de ar. Como eu já estava falando com vocês já no outro slide. E aí observa aqui, ó, caderno e lâmpada. A gente pega a letra D e a gente pega a letra P. O D, ó, como é que eu pronuncio, vou até chegar perto, ó. D. Observa que a minha língua, ela encosta no dente, ó. D. Então é uma palavra lábio-dental. Entendeu, ó? Lábio dental não, ela é língua dental, ó. Ó. D. É língua no dente. Agora, quando eu falo a palavra lâmpada, eu uso P. Então, ó, observa, eu encosto os dois lábios, ó. P. Então é por isso que a gente chama o P de bilabial. E aí observa, que interessante. Tá vendo que antes do P que a gente tem aqui na palavra lâmpada, a gente tem um M? Estão observando isso? Olha que interessante que eu vou falar agora para vocês. Quando eu era criança, é óbvio que a professora não ensinou da forma adequada, porque eu não tinha maturidade para poder entender. Então eu escutei a seguinte história, que o P e o B vinham antes do M, porque o P, o B, o M e o N foram à praia. E lá na praia o M se afogou. O N não fez nada e quem foi lá salvar o M? O P e o B. Aí é por isso que o P e o B vem antes do M. Caramba, isso não vai servir para você nunca. Na verdade, é um processo articulatório. Então é para isso que serve a fonética, é para isso que serve o processo da fonologia, para a gente poder entender como é que vai funcionar o esquema das letras e principalmente dos sons. Então, quando eu falo P, é bilabial. E o M e o N também, ó. N. Ó. N e N. Então, ó, por isso que vem antes de P e B. M. N. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a diferença do M pro N? Então, aqui, ó, eu digo que o M vem antes do P e do B, porque é o P e o B. P e B. Então, os dois são o quê? Bilabiais. Agora fala N. N. Tá vendo que não encosta? N. Então, ó, P e B. Agora, e o M? M. Encosta. Sidney, que aula louca, é assim mesmo que funciona? É assim mesmo que funciona. Então, gente, agora você sabe porque que o M vem antes do P e do B, pelo processo articulatório, ou seja, os dois, na verdade, as três estruturas aqui, elas são bilabiais. Então é por isso que o M vem sempre antes do P e do B. Show? Então vamos lá, ó. Em nossa língua, a vogal é o elemento básico suficiente e indispensável para a formação da sílaba. Você encontrará sílabas constituídas só de vogais, mas nunca formadas somente com consoantes. Então aqui, ó, eu tenho a palavra viúva e eu tenho a palavra abelha. Observa que em viú
A gente separou o U. Aqui a gente tem uma regra de acentuação baseada no hiato. E aí vocês vão estudar isso na nossa aula de acentuação. I e U, quando estiverem isolados na sílaba ou acompanhados de S, irão ser acentuados. Agora, eles vão sempre funcionar com uma segunda vogal, né? Às vezes o aluno pensa assim, ué, I e U, então, isolado na sílaba, vai funcionar sempre de forma acentuada? Aí uma vez o aluno perguntou assim para mim, então piano é acentuado? Não, piano não é acentuado, até mesmo porque piano não está sozinho. O I do pi não está sozinho. É quando ele está sozinho, ou seja, ele é uma segunda vogal, e ele ou vem então acompanhado do S. Quando eu coloco viúva, saúde, saída e por aí vai, beleza? Agora, observa aqui que eu tenho abelha. Eu jamais poderia deixar o LH sozinhos, assim como eu jamais poderia deixar o B sozinho. Para formar uma sílaba, eu tenho de ter pelo menos a vogal. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Encontros vocálicos e consonantais. Há 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, hiato e tritongo. Primeiro ditongo aqui é a junção de uma vogal mais uma semivogal. A gente chama de ditongo decrescente. Então, primeiro vem a vogal, depois a semivogal. Ou vice-versa, em que a gente tem o ditongo crescente. Então, a gente coloca, uma vez que só há uma vogal, o ditongo fica sempre na mesma sílaba. Então, aqui, ó, noite, a gente tem um ditongo decrescente. Quase, ditongo crescente. Então, observa que aqui no ditongo decrescente, eu botei a vogal, depois a semivogal. E no quase, a gente tem um ditongo crescente, porque a gente tem uma semivogal e uma vogal. Beleza? Então, se vai de vogal para semivogal, é decrescente. Se vai de semivogal para vogal, ele é crescente. Agora o hiato, que eu já citei até vocês. É a junção de 2 vogais pronunciadas destacadamente separadas. Uma vez que há 2 sílabas, o hiato fica sempre em sílabas distintas. E é o seguinte, um bizu é perceber o que significa realmente hiato além desse processo. Hiato é sempre uma lacuna, é sempre uma separação. Então, na hora que a gente produz a palavra saída e a palavra coelho, eu tenho aqui o I e o E que ficaram aqui, ó, separados. Então, o I é segunda vogal, o E é segunda vogal. Nesse aspecto, separados, a gente forma o quê? O hiato. Agora, por que apenas o I foi acentuado? Porque pela regra do hiato, apenas o I e o U, quando estiverem sozinhos ou acompanhados da letra S, serão acentuados. Por exemplo, eu poderia colocar aqui Fá, Is, Cá. Então, teríamos o I acompanhado de S. Eu poderia colocar Ba, Lá, Ustre. E aí eu teria o U acompanhado do S. Até aí tudo bem? Então vem aqui comigo. Agora, e o tritongo? Tritongo é a junção de semivogal mais vogal mais semivogal, formando uma só sílaba. Olha só que loucura, ó. Paraguai. Argui. Então, ó. Paraguai, o camarada tem Paraguai. Tudo isso é só uma sílaba. E aqui, ó, arguiu, arguiu, 2 sílabas. Então, olha só que louco. Quando eu tenho 3 estruturas aqui, num só processo, é que eu chamo de tritongo. Beleza? Agora acompanha aqui comigo. Deixa eu apagar aqui rapidinho.
alguma coisinha aqui para a gente ter sempre a atenção e você poder anotar no teu caderninho. Detalhe, uma dica que eu vou dar. Tá no teu material, mas seria importante que você anotasse. Por isso que eu destaquei aqui tudinho para você massificar isso daqui, tá? Ó, não se esqueça que só as vogais I e U podem funcionar como semivogais, tá? É o I e o U que vão funcionar como semivogais. A, E, O, sempre vogal. Os ditongos e tritongos serão classificados como orais e nasais. Serão orais quando pronunciados apenas pela boca e serão nasais quando o som passar também pela narina. Então, é por isso que a gente, ao trabalhar, por exemplo, a colocação pronominal, em que a gente tem os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, alê, os, as, leis. Aí a gente vai estudar o pronome o, que é um pronome que cai muito na prova, porque ele tem sempre a mesma função sintática, sempre a função de objeto direto. A gente tem de estudar um processo fonológico. A gente tem de estudar aquele processo fonético, porque esse pronome, já que ele é oblíquo átono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, quando a palavra termina através de uma vogal, a gente coloca um pronome que funciona como uma vogal. A gente até diz, o som é vocálico? A, E, I, O, U. Então, vou colocar um pronome vocálico. Por exemplo, ajudou o. Ajudou termina com a letra U. É vogal. E logo depois a gente bota o quê? O pronome o. Agora, se eu tenho uma palavra que termina com um som nasal, aí eu vou colocar um pronome nasal. E basicamente, o verbo terminando através de um som nasal é o M, o N e o tio. E aí observa, quando eu falo A, E, I, O, U, eu falo apenas com a boca. Isso é uma estrutura oral. Apenas com a oralidade, apenas com a boca. Agora, quando eu falo M, N e tio, o som fica o quê? Nasalizado. Então, o próprio na, ele é nasalizado. O som também sai pela narina. Então, eu coloco ajudaram no. Tranquilo? É assim que funciona. Então, a gente tem o oral, só pela boca, e o nasal, quando o som também passar pelo nariz. E a gente tem um negocinho chamado glide. O que é isso? Chama-se glide a sequência vogal mais semivogal mais vogal. Aqui, ó, boia e seio. Beleza? Sidney, esse esquema de glide pode cair na minha prova? Dificilmente. Cai numa prova militar ou então se você é da área do mundo das letras, beleza? Agora acompanha aqui comigo os encontros consonantais. É uma sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. Denominamos essa sequência de encontro consonantal. O encontro pode ocorrer na mesma sílaba, aí a gente chama de encontro perfeito. E também em sílabas diferentes, aí a gente chama de encontro imperfeito. Então aqui, ó, quando eu digo claridade, na hora que eu coloco o clá, eu tenho o C e o L. Então aqui eu tenho a consoante C com a consoante L, então eu tenho encontro consonantal. Quando eu coloco fritura, esse fri, observa, ó, eu tenho o F e o R, mais o encontro consonantal. E quando eu coloco amplo, eu tenho o P e o L, que também estão o quê? Na mesma sílaba. Isso é o encontro consonantal perfeito. Agora, o encontro consonantal imperfeito é quando as consoantes estão em sílabas diferentes. Então aqui, ó, eu tenho afta, eu tenho compulsório. Então, na afta eu separei o F do T. No compulsório eu separei o L do S. Mas não deixa de ser o quê? O encontro consonantal. Só que quando está na mesma letra, quer dizer, na mesma sílaba, encontro perfeito. Quando estão em sílabas diferentes, encontro imperfeito, tá? Agora, atenção, nos encontros consonantais, somos capazes de perceber o som de todas as consoantes. Olha só que bacana. Claridade, claridade. Eu percebo o som do C e o som do L. Quando eu digo free,
leitura, eu percebo o som do F e o som do R. Quando eu digo amplo, eu percebo o som do P e o som do L. Quando eu digo afta, eu percebo claramente o som do F e o som do T. E quando eu digo compulsório, eu percebo o som do L e o som do S. Agora, o dígrafo a gente sabe que é diferente. Então, encontro consonantal, a gente percebe o som das duas letras. E agora a gente vai estudar o dígrafo. Acompanha aqui comigo, ó. É a união de duas letras representando um só fonema. Observe que no caso dos dígrafos não há correspondência direta entre o número de letras e o número de fonemas. Então, dígrafos que desempenham a função de consoantes CH, NH, LH, QU, GU, RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Então, ó, galinha, galinha. Galinha, este N aqui, ó, tem o que a gente chama de som de sh, né? Não é um S não, é assim, ó, sh. Então, a galinha, eu não falo galinha, não tem como, porque se é um NH, e aí observa que o N, ele tem um som nasal, e o H, por origem, ele é uma letra etimológica que não produz o som, né? Mas aqui no caso, ó, os dois juntos, eles têm o mesmo som, assim como o CH, chave. CH tem som de quê? De X. Então, tranquilo? Estão pegando a coisa? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, é um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui, ó, o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.